Futebol me ensinou o seguinte, Meneghetti. Tenha medo. Medo nunca atrapalha. Medo é radar. Eu ouvi certa feita uma frase dessa de uma psicóloga. Boa. Medo é radar. Medo é radar. Eu vi de uma psicóloga Muito essa bom. frase e Muito eu bom. adoto, inclusive, como estilo de vida. Medo não... Em futebol, medo ajuda. Medo te bota a humildade, sabe? Medo te encosta a humildade. É aquilo que tu não tem, JB. Nem o medo e nem a humildade. Por isso Medo que tu tá, não por isso tem tá com mesmo. essa cara de ponto Não, de ele até exclamação. pode assim. ter medo, que mas seria o medo. medo dele não traz a humildade, ele afasta a humildade. A minha frase, já que vocês perguntaram, era a minha frase. Agora a minha frase é 2 erros não fazem um acerto. Eu mentalizei isso desde 2016 e 2017. Mas a minha frase antes era nunca deixe o medo de errar impedir que você jogue. Isso é frase de para-choque de caminhão. se Fala, quiser. Baldasso! A minha frase é demitam Miguel Ángel Ramírez e tragam isso para Baldasso, programa que é um programa que ele tenta ser sério, Baldasso. Eu pensei que... Se o Baldasso tivesse, que nem tu tem aí uma frota de caminhões, se ele tivesse, frase de para-choque do Baldasso, demitam Ramírez. Agora, Essa é a frase de para-choque. Tem um negócio na leitura de vocês com relação ao futuro do Internacional no Campeonato Brasileiro, porque ontem eu vi tu falando e hoje no programa tu falasse a mesma coisa, Meneghetti, eu respeito muito. Claro que tu respeita muito o que o Meneghetti disse. Até porque ele tem acertado nas previsões, né? Inclusive como treinador, ele acerta nas mexidas. Ô, César. Então a gente tem que respeitar. César. Eu aprendi uma coisa, da mesma maneira que o Baldasso não está respeitando o trabalho do treinador do Inter, porque o treinador do Inter não tem acertado nas suas escolhas, o Meneghetti tem acertado Ô, César, nas dele. Então nós esses vamos dias- deixem o homem trabalhar. Esses Mas- dias era o Meneghetti dizendo que tinha errado uma coisa e tu tentando convencer o Meneghetti que ele não tinha errado. me É lembro um disso. negócio incrível. E o tempo provou vai que lá. ele tinha acertado. Mas a questão que eu coloco é o seguinte: tu desce uma vírgula importante no resultado do jogo do Inter do próximo domingo contra o Bahia. Tu colocasse na discussão, eu chamei a preocupação minha com relação ao jogo do Grêmio domingo, e tu dissesse que não acredita em recuperação do Inter contra o Bahia. Não. E por que eu coloco isso como algo importante da gente avaliar e discutir, Meneghetti? Porque se o risco do Inter contra o Bahia, ele existe, a coisa está complicada. Então tá, então eu vou te dizer o que eu penso. A coisa está complicada. Eu acho que o Internacional está caminhando. Está caminhando. Ainda de forma lerda, ainda a passos de tartaruga, em direção ao rebaixamento. Nesse nível, O Inter está 2 caminhando. rodadas. Tem tempo para mudar, tem condições para reverter isso, tem tudo isso. Mas eu vejo que o Inter está caminhando. E macho mais. Eu vou apostar nisso. Eu não sei quanto é que vai estar pagando o Bahia, quanto é que vai estar pagando o empate. E não vou dizer a casa que eu vou apostar ainda, tá? Mas eu vou dizer o seguinte para vocês. Não vou dizer ainda, mas vou dizer o seguinte. Tem uma coluna que eu não vou apostar, que é na coluna 2 Internacional. Ou eu jogo no Bahia, vou ver quanto é que vai estar pagando o Bahia, quanto é que vai estar pagando o empate. E eu tenho tirado bons churrascos aí das minhas apostinhas, Eu tenho tá? visto. Então eu quero dizer o seguinte, é ou Bahia ou empate. Eu acho que o Inter não ganha esse jogo e qualquer resultado vai ser ruim que não for a vitória. O empate é um resultado ruim, o Inter vai ter 2 pontos em 9 disputados. Fala, Baldasso. Na minha casa de apostas, eu apostei 1-1 Inter e Vitória na quinta-feira. Para vocês terem ideia de que eu estou pensando neste momento. E segundo ponto, eu concordo contigo. O Inter, neste momento, caminha a passos curtos, lentos, rumo ao rebaixamento. Mas tem condições Já? de caminhar a passos largos rumo ao título, se fizer a coisa certa. Tem qualidade de grupo para isso. Mas tem que mudar agora. Tem que ser cirúrgico. E mais. Essa demora que os repórteres estão dizendo, e o Baldasso tem a leitura, de que está por um fio, de que é uma questão de tempo, que mesmo ganhando... Essa tese é preocupante, que mostra uma falta de convicção, mas ela se sustenta. A tese do JB de que o Inter pode ganhar de Vitória, como eu acho que vai ganhar, porque eu acho que aí vem um adversário morto. Queria que o Tiago até falasse a troca de técnico do Vitória em seguida. Como eu acho que o Inter até vai ganhar o jogo, jogando mal, mas vai ganhar, que ele poderia cair o Ramírez. Eu acho que o Inter está perdendo tempo. E pode perder tanto tempo que talvez a conta não estoure só no técnico. Talvez vá Paulo Braques, João Patrício, talvez fique mais salgada essa água O que aí. está em jogo no Internacional, para mim está muito claro. O que está em jogo, o que está na mesa dos dirigentes do Inter, não é a troca do técnico, é a ruptura do projeto. É isso que A está. segunda ruptura, então, dessa direção. Não, Primeiro rompeu lá o modelo de jogo do Abel. Não. Agora, que não é só do Abel, tem uma ruptura aí por trás, a questão política, tudo. lá foi a continuidade, eles não quiseram romper lá atrás, no meio do Campeonato Brasileiro, embora Não, mas ninguém rompeu em acreditasse. março, né? Em fevereiro, final de embora ninguém fevereiro, acreditasse. Mas o que está em jogo é a ruptura
Vocês já viram o Sub-17 e o Sub-20 do Inter jogar? Vocês viram? O Sub-20 sim, o Sub-17 não. O Sub-20 foi eliminado pro Curitiba na semifinal da Copa do Brasil. E o Sub-17 perdeu pro Vasco ontem. Perdeu pro Vasco da Gama ontem por 2-1 no Passo da Areia. Tá? O estilo de jogo é exatamente o mesmo do time principal, do time profissional. É exatamente o mesmo. E os resultados também, né? Os resultados não estão sendo bons. Mas o que está acontecendo? O projeto é de mudança de estilo de jogo de cima para baixo. Mas aí eu concordo. Como joga o time principal, vai jogando as categorias de base. Eu não estou nem entrando nesse detalhe se é certo ou errado, JB. O que eu estou dizendo é o seguinte, o que está em jogo é a ruptura, porque se troca o técnico, tu tem que trocar tudo que está acontecendo nas categorias de base. Vai pegar tudo que está sendo feito no projeto, inclusive na estrutura do clube. Então é isso que está em jogo. Não é a demissão de A ou B, do Ramírez, do João Patrício, do Paulo. Não é isso. É o projeto científico, inclusive, que foi proposto lá atrás. É isso que está em Antes jogo. do Baldasso, já também tem escrito aqui, Baldasso. Segura a onda aí. Já te passo. Para pontuar, eu não concordo contigo, Vaguinha, quando tu diz assim, o projeto está em jogo pelo seguinte, o projeto é do Inter, o cara que está executando é o Miguel. Se trouxer o Barbieri aqui, o Barbieri sabe fazer o que o Miguel faz. Sim. O Lisca sabe, o André Jardini sabe e joga nesse sistema na seleção sub-20. Então, assim, se tu trocar o técnico, os caras da base podem continuar jogando desse jeito. E aí uma outra questão, eu concordo que, e é muito, na minha visão, muito mais prático tu pegar essa galera do sub-15, 17 e 20 e ir ensinando eles, porque eles podem perder, ganhar ou perder na base não faz muita diferença. Tu vai fazendo eles e quando eles chegarem lá em cima, eles vão saber jogar, sabe por quê? Porque o Edenilson com 31 anos tá apanhando e não é nem um pouquinho culpa do Edenilson, porque ele jogou 15 anos de um jeito e agora é de outro. E é óbvio que ele não vai pegar em 3 meses. Mas isso eu concordo contigo, que tu pode trocar quem comanda o projeto, só quem não está concordando contigo é a direção do Inter. E eu tenho questionado isso. E eu questionei o João Patrício Hermann aqui. É só o Miguel Ramírez capaz de tocar esse projeto? E eu não tive a resposta. Vem, Baldasso. Bom, isso é grave. Isso que o Wagner Martins está colocando é grave. Se o projeto do clube e a convicção ou teimosia nele se sobrepõe ao fato escancarado que é um trabalho ruim sendo realizado pelo treinador, se é assim, então a gestão não tem um projeto para o clube. Ela tem um projeto de poder. Ela está mais preocupada com o não enfraquecimento da gestão do que propriamente com o clube. É muito grave isso que o Wagner está dizendo.